Então, nós estamos aqui na 12ª formação, em preparação para a consagração à Nossa Senhora, e nós resolvemos colocar essa formação sobre confissão, que ela não vai se esgotar no dia de hoje, ela na próxima quinta-feira, ela vai ter continuidade, para que, refletindo sobre a vida na graça, e refletindo sobre a existência do pecado, que nós possamos empreender todas as nossas forças na luta contra o mal, dentro de nós, né? E que nós possamos buscar e aspirar à santidade, que é o que Deus deseja de cada um de nós. E para se consagrar a Nossa Senhora, é preciso se confessar, é preciso fazer esse processo de preparação, um bom exame de consciência, para que nós possamos ter uma confissão que renda muito mais frutos espirituais. E muitas vezes nós não confessamos determinadas situações porque não foi lançada alguma luz sobre elas. Então, o objetivo dessa formação de hoje, nós meditarmos naquilo que o Catecismo da Igreja Católica traz para nós. Nós vamos trabalhar com o Catecismo atual, já a partir do Concílio Vaticano II, porém, futuramente, né, com as formações que a gente possa vir a ter depois da consagração à Nossa Senhora, que nós possamos trabalhar com o Catecismo de São Pio X, que também vai trazer uma riqueza e vai ser no tempo oportuno. Então, vamos fazer a nossa oração da noite. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que nós possamos colocar nas mãos da Virgem Santíssima essa formação de hoje. Em Medjugorje, houve uma mensagem de Nossa Senhora dizendo que a sua natividade seria no dia de hoje, no mês de agosto, que nós possamos pedir a Nossa Senhora, que nós possamos ganhar graças e bênçãos no dia de hoje, para que sejamos tocados pelo Espírito Santo por essa grandiosidade que é para a humanidade o nascimento de Maria, e que com ela, com o nascimento dela, possamos também nós nascermos de novo, nascidos do fogo e do Espírito Santo. Façamos como Santo Inácio de Loyola, que ele fez uma oração de consagração muito bela e que nós queremos fazer no dia de hoje. Toma, Senhor, e recebe a minha inteligência e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha liberdade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça. Isso me basta e nada mais quero pedir. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, vamos dar início aqui ao compartilhamento da tela.
da nossa formação de hoje, que vai falar sobre o sacramento da confissão. Então, você que está se preparando para se consagrar a Nossa Senhora, já deve, né, estar vendo na sua paróquia, vendo o local, fazendo agendamento, se for necessário, da sua confissão, para que você, no dia da sua consagração, você tenha recebido a graça desse sacramento. Então, aqui a imagem, né, da confissão, como ela era feita tradicionalmente, existia essa escuta auricular, era de joelhos, e tudo isso tem um sentido e tem um significado, porque as pessoas encontram na pessoa do sacerdote a pessoa de Cristo, então elas se colocam diante de Cristo, buscando receber a remissão, né, o perdão de todos os seus pecados, para que elas possam voltar a gozar da graça santificante e possam crescer nesse caminho de santidade, né? Então, dizendo para vocês hoje, essa formação ela foi feita toda com base no catecismo da Igreja Católica. Então, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre a confissão, nós precisamos primeiramente compreender o que seja pecado, porque muitas vezes nós temos uma falsa noção de pecado, ou imaginamos que determinadas situações não são pecado, ou não temos horror ao pecado exatamente porque nós não sabemos o que significa pecado. E o pecado, segundo o catecismo, já no item 1846, vai dizendo a relação entre a misericórdia de Deus e o pecado. Então, no 1846 está dito assim: o Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. O anjo assim o disse a José: por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, nós precisamos que Cristo viesse nos redimir, nos salvar, porque estávamos imersos nessa realidade de pecado. E o sacramento da Eucaristia é o que se deve dizer, é o sacramento da redenção. E para termos acesso ao sacramento da Eucaristia, termos acesso a esse sacramento que nos redime, onde Cristo diz: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que vai ser derramado por todos para a remissão dos pecados, nós precisamos fazer esse processo de pedido de perdão, de arrependimento dos nossos pecados e recebermos a graça, né, do perdão. E vejam o que Santo Agostinho disse e que foi incorporado ao catecismo da Igreja Católica. Deus, que nos criou sem nós, não quis se salvar sem nós. Então, Deus nos deu Cristo, nos salvou com o sacrifício na cruz por cada um de nós, mas é preciso que nós digamos sim a esse projeto salvífico. Sim, eu quero anelar a minha vida a esse projeto de salvação. Sim, eu aceito que Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E que eu desejo, durante toda a minha vida, conhecer Cristo, amar Cristo e servir a Cristo, que nós trabalhamos muito desses pontos lá durante as formações, logo no começo das nossas formações. Então, é preciso, Deus é misericordioso, mas é preciso que nós acolhamos essa misericórdia de Deus, que se dá a nós, mas que não deixe de nos exigir a confissão de nossas faltas. É preciso, e quando nós vivemos esse processo de preparação para a consagração à Nossa Senhora, nós precisamos nos lembrar que toda verdadeira consagração, ela perpassa por um ato de humildade. É preciso viver a humildade.
Então, é preciso confessar a Deus as nossas faltas, né? E quando nós dizemos que nós não temos pecado, está lá em João. Se nós dizemos que não temos pecado, nós nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda maldade. E isso, Deus vive no exercício do seu atributo de misericórdia. Então, Ele está sempre pronto a nos perdoar, mas é preciso que nós façamos esse ato de confessar as nossas faltas. E São Paulo, nas suas cartas, ele vai dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nós não devemos ter medo de enxergar em nós, e nós que estamos vivendo esses exercícios espirituais nos 12 dias preliminares dos exercícios, e os exercícios são exatamente para quê? O conhecimento de mim mesmo, à luz de Cristo. Então, eu vou clamar a presença do Espírito Santo, e você que já está fazendo os exercícios, você está fazendo a oração pedindo que o Espírito Santo venha sobre você. Porque você deseja que as suas trevas sejam iluminadas, para que Deus ordene a sua vida, reconhecendo-se pecador, necessitado, e que sua vida não está ainda em conforme ao que Deus quer. Por isso que... Deixa eu só colocar bem aqui, Camila. Vou ativar o mudo aqui. Nós precisamos fazer esse processo de enxergar, de clamar o Espírito Santo para que venha nos iluminar. E a oração vai dizendo isso, né? Que nós precisamos ser iluminados. E clamarmos que o Espírito Santo nos dê uma graça que está lá no Catecismo, no 1848. Que nós tenhamos a graça de ver descoberto o nosso pecado. Nós precisamos enxergar os nossos pecados. Por quê? Porque o pecado, ele vai fazendo esse processo de nos distanciar de Deus. Não é Deus que se distancia de nós, mas somos nós que vamos nos distanciando dele. E a sua luz, quanto mais nós nos afastamos dele, nós não deixamos que a sua luz nos ilumine. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo a graça de vir trazer a verdade sobre nós, de pôr a descoberto sobre nós coisas do nosso temperamento, do nosso comportamento, de escolhas que nós fazemos, e clamarmos a graça de, descobrindo o nosso pecado, que Deus venha converter o nosso coração. E o que é a palavra conversão, que muitas vezes ela é usada indevidamente. As pessoas dizem assim: eu era da Igreja Católica e aí eu me tornei protestante, e diz assim: eu me converti. A palavra conversão não significa mudança de religião. A palavra conversão significa mudança de caminho. Mudança de caminho que você tinha de uma vida de pecado para a vida na graça. E você dizer que saiu da Igreja Católica e que aí você descobriu a verdade, isso ainda não é a verdade. Significa que você estava dentro da Igreja Católica, não conhecia verdadeiramente a sua igreja, não conhecia o amor que Deus derramava sobre nós através das regras, do plano de vida salvífico que Ele deu para nós. Nós fugimos de tudo isso e, num dado momento, porque a pessoa mudou de religião, vem dizer que converteu-se. Não é esse o significado de conversão. Conversão é quando
iluminado pelo Espírito Santo. Conversão é um dom, é uma graça. Eu preciso pedir o Espírito Santo a conversão do meu coração. Para quê? Para que eu possa conseguir obter a justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Para que eu possa viver na graça. Então, eu preciso de Deus para tudo. Eu preciso de Deus para descobrir os meus pecados. Eu preciso de Deus para converter o meu coração. E eu preciso de Deus para conseguir dele a sua justiça e conseguir a vida eterna. Sem Deus, eu não posso fazer absolutamente nada, né? Nem reconhecer os meus pecados. Por quê? Porque está lá no Evangelho dizendo que Jesus Cristo é a videira e nós somos os ramos. E fora dele, tudo é engano, tudo é mentira. Fora dele, nós não conseguiremos nada. Nós não nos realizaremos. Por quê? Porque nós somos criaturas e somente seremos felizes vivendo o sonho que Deus tem para cada um de nós. E que é sempre o melhor sonho. É muito maior. O que Deus sonha para nós é muito maior e melhor do que os sonhos que eu construí sobre mim mesmo. Muitas vezes nós imaginamos que determinados sonhos vão nos fazer felizes e quando nós vamos perceber, nós construímos castelos vazios. Né? Então, o catecismo vai dizer, como um médico que examina a chaga antes de lhe aplicar o penso, ou seja, antes de lhe aplicar o remédio, Deus, pela sua palavra e pelo seu espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. Então, a primeira coisa para a gente fazer uma confissão bem feita é, Senhor, mostra qual é a ferida purulenta que tem na minha alma. O que é que está travando a minha vida e que é pecado e que transgride esse grande amor que o Senhor tem por mim? Me mostra. Nos exercícios está dizendo isso. Senhor, que eu veja. É a oração desses 2 dias, Senhor, que eu veja. Que as escamas dos meus olhos caiam, como as de Saulo caíram. E quando as escamas caíram, ele pôde ter uma vida nova. E vejam só como é o caminho. Saulo teve a experiência com Deus. Cristo disse, Saulo, por que tu me persegues? Ele ficou cego. E ele perguntou para onde era que ele deveria ir. E Cristo disse, lá você vai, lá em Damasco, você vai encontrar um homem assim, assim, assim. E ele fala com ele que ele vai dizer o quê? Então, Deus se utiliza também das pessoas para falar conosco. E Deus faz uma eleição. Então, quando nós dizemos assim que nós não vamos ao sacerdote, não me confesso diretamente com Deus, nós ignoramos a essência, uma das principais coisas que é a nossa fé, de que o sacerdote é aqui na terra a personificação de Cristo. Nós estamos nos confessando com o próprio Cristo. E mesmo que você diga, mas ele tem muitos pecados, mas ele tem uma vida assim, mas ele recebeu a unção que Deus não vai tirar. Depois, o sacerdote, cada um vai responder pelos seus atos, mas nós precisamos ir como quem vai a Cristo, pedindo que Deus agora coloque o remédio. Então, essa formação de hoje é para que a gente possa enxergar a chaga. Qual é a chaga? Para que você possa ir no confessionário e dizer, aplica, Senhor, o remédio. Mas primeiro eu preciso descobrir quais são os meus pecados.
nome de Jesus. Pronto. Então, o princípio de toda purificação, Santo Agostinho vai dizer, pego essa imagem do padre Paulo Ricardo, que o princípio da nossa purificação é a humilde confissão dos nossos pecados. Então, nós queremos ser limpos. Nós queremos vestes limpas. Lá em Oséias, tem uma passagem de Oséias, que o profeta Oséias, ele se casa com uma mulher que era infiel. Ele trouxe filhos, vivendo nessa questão a sua mulher vivendo essa questão da infidelidade. Mas, em seguida, seria muito bom que vocês lessem o livro de Oséias, vai dizendo que em um determinado momento, aquela mulher infiel, Deus ia levar ao deserto e lá ele ia lhe cobrir, porque ela estava nua. Ela estava transparecendo, né? Ela não tinha o cuidado, o zelo, o mundo não lhe deu, mas que Deus ia cobri-la, ia lavá-la de todas as suas imundícies e purificá-la. Então, esse tempo dos exercícios espirituais, nos encaremos como essa mulher sendo levada por Deus ao deserto. Deus quer estar conosco, agora é tempo de escuta. E deseja falar o nosso coração para fazer esse processo de purificação. Mas para isso é preciso fazer esse ato de humildade e reconhecer, confessar os nossos pecados. Então vejamos assim, quantas vezes nós já fizemos confissão e nós rezamos o ato de contrição. Você ainda se lembra do seu ato de contrição? Eu não lembro. Meu Deus, né? Eu vou dizer o simplesinho. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com vossa graça nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Vamos analisar. Eu estou chegando na confissão e dizendo com palavras, meu Deus, eu me arrependo de todo o coração. Essas palavras, elas precisam ser verdadeiras para que a minha confissão seja o que? Válida. Deus sonda os nossos corações. Se nós chegarmos lá, contarmos um monte de coisa para o sacerdote, contarmos os nossos pecados, mas não vivermos esse processo verdadeiro de arrependimento, eu tenho que aborrecer o meu pecado. Eu lembro que eu vivi uma situação de um pecado repetido e eu vinha pedindo a Deus a graça, né, de me libertar desse pecado e tudo. E cheguei a me confessar e aí, num dado momento, eu caí nele de novo. E nesse dia que eu caí nele de novo, eu chorei copiosamente. Uma dor profunda por ter caído naquilo de novo. E aí, quando Deus encontra o nosso coração dessa maneira, do arrependimento, que até o arrependimento e aquelas lágrimas vinham do Senhor, de eu chorar com as lágrimas de Cristo, pela ofensa que eu estava causando a Ele me deu a graça da fortaleza de eu não cair mais nesse pecado. Foi a última vez. E ainda é preciso vigiar.
para que não retorne a cair. Então, né? Sede sóbrios, sede vigilantes. Então, eu vou fazer o ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo, com vossa graça, nunca mais pecar. Então, eu preciso dizer isso com verdade. Eu prometo que não vou. Eu preciso ter, como diz Santa Teresa d'Ávila, uma determinada determinação de que eu não quero mais fazer. É de coração sincero que eu não quero mais fazer. Se eu vier a cair, mas a minha confissão, eu estava com determinada determinação de que eu não quero cair. E continuar, caiu, levanta, sacode a poeira e diz, mas Deus é mais em mim. E clamar pela graça, né, de não mais cair. Então, olha como era o ato de contrição. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. Nós não rezamos mais assim, porque hoje nós temos medo de falar do inferno. Só que Cristo falou muitas vezes do inferno para nós. E ele falou por misericórdia, porque ele nos ama e deseja que lá não seja o lugar para onde a gente vai. Perdi o céu e mereci o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, e ajudado por vós, a emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Então, eu preciso viver esse processo de enxergar as minhas chagas e de clamar ao Senhor a graça desse arrependimento sincero, confessar as minhas faltas, mudar o caminho que eu estava seguindo, que me levava para o inferno, e seguir agora decididamente o amado da nossa alma. Então, para ocorrer a conversão, dizer que eu estou vivendo um processo de conversão, lembram daquelas fasezinhas que a gente foi falando da conversão, das vias? Mas o primeiro passo é eu reconhecer o meu pecado. Conter em si mesma o interior da consciência, ver-se nela a prova da ação do Espírito da verdade no mais íntimo do homem. Então, eu preciso do Espírito Santo para que ele venha, o Espírito da verdade, venha no mais íntimo de mim. Trazer esse dom da graça, que ele diz, recebe o Espírito Santo. Cristo soprou sobre a igreja, sobre nós, recebei o Ruá, recebei o Espírito Santo, para que nós possamos nos convencer do nosso pecado e possamos nos abrir ao duplo dom. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a graça da verdade e da consciência, porque o pecado ele vai fazendo com que nossa consciência vá vivendo um processo de embotamento, até o dia que ela não deixe mais, não esteja mais nos alertando. Mas o Espírito Santo, ele vai trazendo a verdade da consciência e a grande alegria, que é o dom da certeza da redenção. Que com Cristo nós somos consolados, por isso que ele é chamado Consolador. Nós somos consolados e temos a certeza da vida eterna. Apesar de tudo, nós temos a chance de, mudando de vida, nós alcançarmos a redenção. Então, o pecado, olha como o catecismo
no item 1849, ele define pecado. O pecado é uma falta contra a razão. Nós rezamos aqui a oração de Santo Inácio dizendo assim: Senhor, toma a minha inteligência, a minha liberdade e a minha memória também. E vocês lembram daquela formação que nós demos, que a inteligência, a memória, elas fazem parte da nossa alma. Então, quando nós pedimos, quando nós pecamos inclusive contra a nossa razão. A nossa razão, ela diz o que é certo, mas eu escolho aquilo que é errado. Por isso que é pecado. O pecado é uma falta contra a verdade. Eu sei qual é a verdade, mas eu opto pelo errado. Eu violo a reta consciência. A minha consciência diz que isso que eu estou fazendo aqui, eu não devo fazer. Vai me afastar de Deus e vai me afastar dos meus irmãos. Isso é pecado. Então, é uma falha. O pecado é uma ofensa contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo. Porque se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, se eu sou capaz de ferir o coração de Deus, eu sou capaz de ferir o coração de qualquer pessoa. Porque se eu não sou capaz de amar com todas as potências da minha alma, com todas as minhas forças, aquele que me criou, o que dirá com as criaturas? Então, por que eu falho? Que o catecismo está repetindo aquilo que a gente já disse nas informações, por conta das desordens. Porque existe um apego perverso a certos bens. Por isso que na consagração a Nossa Senhora, nós vamos clamando a graça do Espírito Santo de viver o desapego do mundo. Porque enquanto nós não nos desapegarmos do mundo, nós não conseguiremos viver esse verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo. E vamos atentar contra a nossa própria natureza. Muitas coisas que hoje são ditas como normais são pecado, afetam a natureza do homem e atenta contra a solidariedade entre os homens. É um ato ou desejo contrário à lei eterna. Então, o pecado deve nos causar aborrecimento. Nós deveremos lutar contra o pecado porque é uma ofensa contra Deus. E está lá no Salmo 51, pequei contra vós, só contra vós, e fiz o que é mal diante dos vossos olhos. O pecado, vou minimizar bem aqui. O pecado é contrário ao amor que Deus nos tem e nos afasta dele e afasta os nossos corações dele. Como foi o primeiro pecado? O primeiro pecado foi uma desobediência, foi uma revolta contra Deus, foi a vontade dos homens de se tornar como Deus. Lembram das 3 concupiscências? A concupiscência dos sentidos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. É o desejo, de poder, o desejo de saber, o desejo de ser, o desejo de controlar as coisas. Então, o pecado é o amor de si próprio levado até o desprezo de Deus, diz Santo Agostinho. É uma frase triste. Por quê? Eu vou me amar mais ao ponto de desprezar Deus.
Por essa exaltação orgulhosa de si mesmo, o pecado é diametralmente oposto à obediência de Jesus, que realizou a salvação. Então, vamos falar agora sobre a diversidade dos pecados. Lá em Gálatas, na carta de São Paulo aos Gálatas, vai falando sobre os frutos que nós produzimos quando nós vivemos na carne e os frutos que nós produzimos quando nós vivemos no Espírito, sob a graça do Espírito. Quando nós estamos sob a influência da carne, quais são as obras? Imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, discórdias, ciúmes, fúrias, rivalidades, dissensões, facções, invejas, excessos de bebida e de comida e coisas semelhantes a estas. Os que praticam ações como estas não herdarão o reino de Deus. Então, viver na imoralidade, viver na impureza, viver na bebedeira, viver na gula, viver na inveja, viver na rivalidade, viver com ira, viver no ciúme, nos impede de herdar o reino dos céus. E onde é que está a origem desses pecados? O catecismo vai dizer que a raiz do pecado está no coração do homem, na sua vontade livre, conforme o ensinamento do Senhor. Do coração do homem, ou seja, o nosso coração, que é onde está também a caridade, onde está o amor de Deus. Se nós não preenchermos do amor de Deus, nós vamos dar cabimento para nascer no nosso coração, a partir da nossa vontade livre, todo tipo de pensamento malévolo, assassínios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos, maledicências. Coisas que vão nos tornar impuras. Então, no coração onde reside a caridade, que é o princípio de todas as obras, das obras boas e puras, o pecado pode ofender a caridade, né? Ofender a caridade que está no nosso coração. Então, vamos falar aqui da gravidade dos pecados. Então, para a gente compreender o que é um pecado mortal e o que é um pecado venial, o pecado mortal sempre vai ter nele uma ofensa a uma matéria grave, definida por Deus. E todo pecado mortal, ele está lá nos 10 mandamentos da lei de Deus. Tudo que eu ofender dentro dos 10 mandamentos da lei de Deus, eu incorro em pecado mortal. E o que é que esse pecado mortal faz conosco? No nosso coração é onde está a graça santificante, é onde está a caridade. Pois o pecado mortal destrói a caridade no nosso coração. Desvia o homem de Deus, que é o seu último fim, a sua bem-aventurança, preferindo-lhe um bem inferior. Olha que coisa triste. Eu prefiro comer a Deus. Eu prefiro me vestir de uma maneira inadequada para atrair olhares ou uma série de coisas do que amar a Deus. Eu prefiro 10 minutos de prazer, seja ele qual for, a Deus. Então, eu sempre estou preferindo um bem inferior a Deus. E isso é grave e destrói a caridade no coração do homem. O pecado venial, ele não destrói a caridade, mas ele a ofende e a fere. Então, a caridade no nosso coração, esse amor que Deus colocou no nosso coração, ele é ofendido e é ferido. Então, nós também devemos empreender uma luta ferrenha também
contra os pecados veniais. Na confissão, obrigatoriamente, você deve confessar os pecados mortais. É possível você confessar os pecados veniais? Sim, mas os pecados veniais, eles podem ser perdoados lá no ato de perdão, dentro da missa. Mas você pode também confessá-los. E também nós temos que ver a continuidade desses pecados veniais, se eles não podem estar na sua constância e no seu desejo de mantê-lo, ele pode vir a se tornar de alguma maneira um pecado mortal. Então, nós vamos trabalhar agora com o catecismo no que se refere ao pecado mortal. E para ser pecado mortal, ele exige 3 coisas para ser pecado mortal. Primeiro, a matéria que eu estou ofendendo é grave, ou seja, está lá dentro dos 10 mandamentos. Eu tenho que saber que é pecado mortal, ou seja, eu tenho que ter pleno conhecimento de cometendo aquilo ali, eu estou ofendendo o coração de Deus, mas mesmo assim, eu decido que é o terceiro requisito, que é o pleno consentimento. Eu tenho conhecimento de que é um pecado mortal e mesmo assim eu desejo viver. Então, aí eu incorro nos 3 elementos para dizer que eu incorri em pecado mortal. O pecado mortal, como ele ataca em nós o princípio vital, que é a caridade, o que é que nós vimos no slide anterior? A caridade foi destruída no nosso coração por conta do pecado mortal. Então, como é que eu posso voltar a ter a caridade no meu coração? Vai ser preciso uma nova iniciativa da misericórdia de Deus. E vai ser preciso uma conversão do coração, que normalmente se realiza no quadro do sacramento da reconciliação, que é o sacramento da confissão que nós estamos trabalhando aqui. Então, vejam o que é que Santo Tomás de Aquino vai falando sobre esse processo da destruição da caridade no meu coração e que eu preciso de uma nova iniciativa da misericórdia de Deus. Quando a vontade se deixa atrair por uma coisa de si contrária à caridade, pela qual somos ordenados para ao nosso fim último, o pecado pelo seu próprio objeto deve se considerar mortal. Aí ele vai dando exemplos: a blasfêmia, o perjúrio, o homicídio, o adultério. Em contrapartida, quando a vontade do pecador, por vezes, se deixa levar para uma coisa que em si é desordenada, não sendo, todavia, contrária ao amor de Deus e do próximo, como uma palavra ociosa, um risco supérfluo, aí estaremos diante de pecados veniais. Então, nós percebemos lá pelos requisitos que o desconhecimento sobre que aquilo é pecado mortal, a ignorância me salvou. Porque eu não sabia. Então, vamos supor, você não sabia que os métodos anticoncepcionais artificiais são abortivos. E você fez uso a vida toda deles. Como você não sabia, a ignorância o isentou de um pecado mortal. Mas a partir do momento que você sabe que é, ou seja, já agora tem o pleno conhecimento, e mesmo assim deseja fazer, aí é o pleno consentimento, aí juntou os 3 requisitos para a existência do pecado mortal. Sobre a ignorância simulada
e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. Tem às vezes que diz assim, não me diga, não me diga não, porque se eu souber agora eu vou ter que fazer. Então a pessoa prefere viver na ignorância. Então isso já pode denotar um endurecimento do coração. Se eu não quero conhecer a verdade, porque a verdade vai me libertar disso, eu posso estar vivendo esse processo de endurecimento do coração porque eu não desejo a verdade. E aí faz aumentar o caráter voluntário do pecado. A ignorância involuntária, ou seja, aquela que eu não sabia, não tinha culpa de não saber. A minha catequese, né, meu professor, meu catequista não me explicou direito. Eu não tive uma boa formação catequética. Eu conheço um sacerdote que ele diz assim, tudo nossa culpa. Porque ele diz assim, nós não catequizamos como deveríamos ter catequizado as pessoas. E quando a ignorância é involuntária, ela pode diminuir ou desculpar a responsabilidade por essa falta grave. Mas nós temos que ter algo em mente. Deus colocou no nosso coração os princípios da lei moral. Mesmo que a gente não saiba um conhecimento profundo de todas as coisas, Deus colocou algo no nosso coração que quando a gente vai fazer, a gente sente que aquilo não está certo. Então, o catecismo vai dizer que ninguém ignora os princípios da lei moral inscritos na consciência de todo homem. Deus nos deu uma consciência. E que o pecado cometido por malícia, por escolha deliberada do mal, é o mais grave. Eu sei que é errado, eu desejo fazer, e eu quero fazer por prazer de ver alguém sendo destruído, por fazer o mal, por me contentar em fazer o mal. Então, o pecado cometido por malícia. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos escolher entre a graça e o pecado. Podemos escolher entre a santidade e o pecado. A santidade é a escolha radical, né? Viver no amor é a escolha radical que eu posso fazer positivamente dessa liberdade que Deus me deu. E o pecado mortal é a escolha radical que eu faço para viver nas trevas, mas usando da minha liberdade. E ele nos traz a consequência de quê? Como nós já vimos, a perda da caridade no meu coração, a privação da graça santificante, ou seja, eu vou perder o meu estado de graça. E perdendo o estado de graça, eu não posso comungar, por exemplo. Né? Eu não posso. Porque se eu comungar não estando no estado de graça, ao invés de eu comer o corpo e beber do sangue de Cristo para a minha salvação, eu vou estar adquirindo a minha própria condenação. Então, eu preciso ser o quê? Resgatado pelo arrependimento e pelo perdão de Deus. Porque se isso não acontecer, se eu morrer fora da graça, eu estarei excluído do reino de Cristo. Isso não é a Sara que está dizendo, é o catecismo. Eu estarei excluído do reino de Cristo e terei como sentença eterna a morte no inferno. Uma vez que a nossa liberdade tem capacidade para fazer escolhas definitivas e irreversíveis. Quem escolhe o inferno para nós não é Deus. Não é Deus que nos condena ao inferno. São as nossas escolhas definitivas e irreversíveis que nos fizeram, né? Que podem nos fazer ir para lá. E assim, acontece algumas vezes de nós
nos depararmos com alguma situação de pessoas que, na nossa cabeça, por entender a questão do pecado mortal, a gente imaginar a pessoa morreu em situação de pecado mortal. Em tese, nós podemos julgar o ato em si, mas eu não posso dizer com certeza que aquela pessoa foi para o inferno. Por quê? Porque só Deus sabe as circunstâncias, se aquela pessoa tinha pleno conhecimento, se ela tinha pleno consentimento, se ela tinha noção da gravidade do ato, tudo isso. Então, nós devemos nos abster desse julgamento e confiar ao juízo de Deus, né, para que ele julgue. Então, a graça santificante, a vida sem o pecado mortal, ela me garante o céu. E a vida com pecado mortal nos leva ao inferno. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o pecado venial. Então, veja, eu não estou trazendo nenhum pensamento fora do catecismo. Tudo está dentro do catecismo da Igreja Católica. Quando é que se comete um pecado venial? É quando a matéria é leve, né? Não se observa a medida prescrita pela lei moral. Ou quando a matéria é grave, mas eu não tinha pleno conhecimento ou total consentimento para fazê-lo. Então, não honrar pai e mãe. Se eu não tinha o pleno conhecimento de que isso seria uma matéria grave, que faria com que eu perdesse a graça santificante dentro de mim, mesmo sendo uma matéria grave, ela pode vir a ser considerada um pecado venial. Mas e quais são as consequências do pecado venial? Enfraquece a caridade, ou seja, enfraquece, lembram? Ofende o amor, está dentro do meu coração. Traduz um afeto desordenado aos bens criados. Então, assim, por que eu tenho que lutar contra os pecados veniais? Porque se eu não lutar, eu vou começar a desenvolver um afeto não ordenado pelo que existe. Eu não vou saber me relacionar bem com as pessoas, com as coisas. E se isso progredir, eu posso até adquirir vícios. Então, os pecados veniais, por que isso é importante também no assunto quando a gente vai falar sobre consagração a Nossa Senhora? Quando eu desejo me consagrar a Nossa Senhora, eu desejo viver no Espírito de Maria, como a irmã Luísa explicou, por Maria, com Maria, em Maria, para Maria, eu tenho que viver assim para que eu possa viver com Cristo, em Cristo, com Cristo. Se eu não lutar contra esses pecados veniais, e eu preciso clamar a graça de Nossa Senhora para lutar contra eles, eu não vou conseguir progredir no exercício das virtudes. Eu não vou adquirir as virtudes. Não vou adquirir as virtudes de Nossa Senhora. A paciência, a humildade, a mansidão, o silêncio. E não vou progredir na prática do bem moral. Os meus atos podem ser comprometidos. Vou merecer penas temporais. E se esse pecado venial for deliberado e não for seguido de arrependimento, pouco a pouco ele pode me levar a cometer o pecado mortal. Então, lutemos contra o pecado venial, porque ele pode ser uma porta aberta para eu chegar na questão do pecado mortal. Eu queria colocar aqui, pronto, para vocês saberem como colocar. O pecado venial não quebra minha aliança com Deus, é humanamente reparável com a graça de Deus, então eu posso vencê-lo com a graça de Deus,
e não vai me privar da graça santificante. Então, eu posso comungar no pecado venial. Mas antes da missa, eu devo me arrepender deles e no momento da missa que nós vamos pedir perdão, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Muitas vezes nós cantamos, mas também é importante lembrar da oração. Confesso a Deus Todo-Poderoso que eu caí, que eu pequei. Então, toda vez na missa eu devo pedir Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, pedindo a Deus a graça desse perdão. E a palavra de Deus vai dizendo assim, que todo pecado ele será perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo, ele não será perdoado. E o que é esse pecado contra o Espírito Santo? O Espírito Santo vem e apresenta para mim a verdade sobre mim, apresenta sobre mim os meus pecados, e eu vou rejeitando deliberadamente a misericórdia de Deus. Eu rejeito o clamor que Deus faz para o meu arrependimento. Eu rejeito o perdão que Deus quer me dar dos meus pecados. E eu rejeito a salvação que é oferecida. Então, eu quero viver num estado de impenitência. Impenitência. O coração chegou a um grau de endurecimento que eu não quero, eu quero viver como se fosse apartado completamente de Deus e rejeito tudo que Ele deseja me oferecer. E isso leva à perdição eterna. Então, a lógica, pecado gera pecado. O pecado venial, se eu não lutar contra ele, ele gera um pecado mortal. O pecado mortal vai sempre gerando outros pecados mortais. E de pecado em pecado, eu posso adquirir o que se chama vício, doença espiritual. O que é a doença espiritual? De tanto repetir os mesmos atos, eu já não consigo mais me libertar deles. Então, por exemplo, a masturbação, que é um pecado mortal, de tanto ele ser repetido, lembram que o pecado mortal vai criando, e o pecado venial vai criando uma desordem em relação a tudo isso, vai virando uma afetação do corpo e da alma, a pessoa adquirir um vício que, para ser libertado, precisa da graça do Espírito Santo. Então, a gente pode pensar no vício e nas virtudes como andar de bicicleta. Então, assim, a virtude, quando é que eu digo que eu tenho uma virtude? É porque eu pratiquei hoje um ato virtuoso? Não. Hoje a Sara pode ter praticado um ato virtuoso. Agora, se eu praticar esse ato virtuoso hoje, amanhã se apresentou para mim e eu pratiquei o ato virtuoso. Se eu seguir praticando esses atos virtuosos e começar a fazer isso, vai chegar um momento que eu não vou mais nem perceber, mas eu estou praticando atos virtuosos. No começo, eu precisava da minha inteligência, da minha vontade para poder fazer. Mas de tanto fazer, chegou num ponto que eu já faço de uma maneira espontânea, automática. É como andar de bicicleta. O vício, da mesma maneira. Então, você faz uma primeira vez, vai fazendo a segunda, quando pensar que não, você já nem quer mais fazer. Mas você está dependente daquilo. Você não consegue mais se libertar. Então, o pecado, ele pode gerar essas situações. E o pecado capital por quê esse nome? Porque são pecados que vão gerando outros pecados, outros vícios. E aí nós vamos ver
orgulho, avareza, inveja, ira, impureza, gula, preguiça, assídia. O catecismo ele vai dizendo que um pecado ele é a origem do outro. Se a gente deixar cair num, a gente abre a porta para o outro. É mais ou menos como esse esquema aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, vejamos só. Lá no paraíso, Adão e Eva tinham tudo à disposição deles. Viviam em perfeita harmonia e perfeita alegria. Mas eles quiseram ser como Deus. Quiseram ver como Deus, ser como Deus. Então, o orgulho, a soberba de querer ser como Deus, né? De não obedecer Deus, fez com que eles fossem expulsos do paraíso. E quando nós não obedecemos Deus, a ordem que Deus nos deu, não comam do fruto proibido, nós também não saberemos nos relacionar com os nossos irmãos. Não saberemos viver em comunidade. E aí poderemos desenvolver o pecado mortal da inveja. Como exemplo, Caim matou Abel por inveja. E já que nós não temos Deus porque fomos expulsos do paraíso e não conseguimos nos relacionar bem com os outros por conta da inveja, e aí então nós estamos sozinhos, estamos vivendo solitários e nós nascemos para viver com os outros, nós nascemos para viver em comunhão. E essa vida solitária vai me trazendo uma agressividade, uma irritabilidade que vai desembocar na ira. Eu não sei conviver com as pessoas. E aí, como eu não obedeço, não sei me relacionar com os outros, e por conta disso, vivendo esse estado de solidão, eu acabo desenvolvendo esse pecado mortal da ira, eu vou procurar alegria em alguma coisa, porque até agora eu não fui feliz. Não consegui ser feliz nem com Deus, nem com os outros, nem sozinho. Estou perdido. Eu quero ser feliz, mas eu quero ser feliz. Aí ele vai em busca de ser feliz com as coisas, que é a avareza. Aí ele vê que, mesmo tendo tudo, não é feliz. Aí ele vai atrás de sentir prazer nas pessoas, ou no comer, que é a gula. Aí vê, come, o prazer é passageiro, depois vem a tristeza, eu não consegui ser feliz, não satisfez, né? Não preencheu meu coração. Ou aquele ato sexual não me preencheu, não me trouxe a verdadeira alegria. Não, eu fui usado nesse ato sexual. E aí eu vou me entristecendo. Né? Sair da luxúria e da gula. Não é nem sair, eu vou acumulando e aí eu vou tendo a tristeza diante a preguiça diante do projeto de Deus que Deus tem para mim. Vou me cedendo à inércia e vou cair na assídia, onde Deus ainda faz um apelo de volta para mim, mas você vai ter que deixar tudo isso que você foi acumulando com essas setinhas aí, a soberba, a inveja, a ira, a avareza, a luxúria, a preguiça. Aí você olha para trás e diz, nunca mais, não quer deixar, é a assídia. Então, o ciclo do pecado, nós precisamos romper com tudo isso, né? Porque o pecado gera pecado. E olha o que o catecismo vai nos dizer com relação à responsabilidade. O meu pecado é o meu pecado. Eu respondo pelo meu pecado. É um ato pessoal.
mas nós podemos ter responsabilidade nos pecados dos outros. Quando que nós podemos ter responsabilidade no pecado dos outros? Quando, de alguma maneira, eu tomo parte neles, direta e voluntariamente. Ou quando eu mando a pessoa fazer, eu aconselho a pessoa a fazer, ou eu vou aplaudir o pecado do outro, ou quando eu vou aprovar, sabendo que o outro cometeu um pecado, mas o meu ato é de aprovar. Não é isso mesmo. É assim mesmo, todo mundo faz. Então, aí eu respondo, coopero no pecado do outro. E olha como nós podemos pecar. E o padre José Soares fala muito disso para nós dentro lá do mosteiro. Ele diz assim, que o formador, e aqui eu estou dizendo para mim, o formador, que ele não prepara as pessoas para romper com o pecado, não fala a verdade para as pessoas e mantém as pessoas no pecado, está cooperando no pecado dessa pessoa. Eu posso ir para o inferno junto. Ou para o purgatório. Não sei. Então, eu posso responder pelo pecado alheio se eu também não denunciar o pecado. Não, o país está defendendo o aborto, eu tenho que concordar com leis assim. Ou você é católico em todos os lugares, até no seu trabalho. Se você for conivente com o pecado, não denunciando, não impedindo, quando a isso você é obrigado, eu posso estar cooperando no pecado do outro. E quando eu protejo também os que praticam o mal, eu também vou responder. Então, a gente ser conivente com o pecado, não tá lá, não estou vendo, não vou nem me meter. Não estou dizendo para você sair e dizer de qualquer maneira, reze, tiver oportunidade, converse, e diga, olha, mas isso aí eu não posso concordar. Você é casada, aí seu marido lhe chama para uma determinada prática sexual que a Igreja Católica condena. Aí você, não. Você precisa se posicionar. Não cooperar. Porque isso pode nos tornar, em matéria de pecado, cúmplices uns com os outros. Faz reinar entre essas pessoas a concupiscência, a violência e a injustiça. E aí vão crescendo com aquilo que a gente chama de estruturas de pecado, que é o pecado social. Então, vamos chegando aqui nos 10 mandamentos da lei de Deus. E hoje nós só vamos trabalhar com 2 deles, né? Então, os 10 mandamentos vai dizendo, o Catecismo, no 2083, vai dizendo que é um apelo de Deus, esses 10 mandamentos, é um apelo de Deus que ele faz a nós, que nós precisamos responder em amor. Nós precisamos amar como Cristo amou. Essa cena que eu coloquei bem aí da criança com o Cristo, é de um filme que seria muito bom vocês assistirem, Marcelino com Milinho. Marcelino, ele no filme, ele se coloca com um desejo profundo de amar a Deus e de se deixar ser amado por Deus. E no filme tem um momento em que a cruz, a mão de Jesus, sai da cruz e afaga Marcelino. E quando Marcelino tem esse encontro verdadeiro com Cristo, que ele descobre que o amor tem nome, é Jesus, e que esse amor está disponível para ele, que ele
pode se dar por inteiro e corresponder em amor, ele encontrou a razão da vida dele. E não precisou de mais nada aqui na Terra, né? E ele já queria se encontrar com Deus. Então, assista, é muito bonito. Então, os mandamentos são leis de amor. São leis de amor que me ensinarão a amar de verdade. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E dentro desse mandamento, nós temos várias partes que nós precisamos compreender para poder fazer essa confissão bem feita. Então, a primeira parte que está embutida nesse amar a Deus sobre todas as coisas, Deus que nos criou, ela diz que deve ser adorar o Senhor, teu Deus, e o servirás. Então, eu nasci para conhecer, amar e servir a Cristo. Amar a Deus. Então, eu devo adorar a Ele e o servir. E fazendo isso, eu vou experimentar essas três virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. É como eu consigo viver amando a Deus sobre todas as coisas, é que eu vou poder desfrutar da fé e da esperança e da caridade. E quando eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou ferindo a fé, a esperança e a caridade. Então, sobre a fé, o que é que o catecismo nos diz? Que o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e né, com esse aspecto, né, da primeira parte, de adorar a Deus e o servir, nos ordena que nos alimentemos e guardemos com prudência e vigilância a nossa fé, rejeitando tudo quanto a ela se opõe. E eu posso pecar contra a fé. E pecar contra a fé é pecado mortal, porque viola o primeiro mandamento da lei de Deus. Então, como é que eu posso pecar contra a fé? Eu posso ter uma dúvida voluntária. Dúvida já é pecado. Quando é que a dúvida é pecado mortal? A dúvida voluntária é quando eu negligencio ou recuso ter por verdadeiro o que Deus revelou e a igreja nos propõe para crer. Quando eu rezo o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o catecismo da Igreja Católica, se você seguir o índice, ele já vai começando o índice, é exatamente explicando o credo, as razões da fé. Se eu não creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele criou o céu e a terra, então eu estou com essa dúvida voluntariamente, porque eu negligencio, eu recuso ter isso por verdade, e não aceito aquilo que a igreja está nos propondo a crer, eu estou cometendo um pecado contra a fé. Consequentemente, eu estou no primeiro mandamento, ofendendo o primeiro mandamento da lei de Deus. A dúvida involuntária é aquela que eu hesito em crer por conta de dificuldade em superar as objeções relacionadas, ou ainda com a angústia suscitada pela obscuridade. Eu estou imerso naquela obscuridade, a igreja me aponta a sair, me chama para sair, mas eu estou hesitoso em querer abraçar aquilo que a igreja me propõe. Quando essa dúvida involuntária ela é cultivada, eu fico alimentando a dúvida, ela pode me levar a uma cegueira do espírito. E aí eu não consigo mais, por mim, né? Eu fico totalmente cego para as coisas de Deus. A incredulidade é outro pecado contra a fé. É quando eu desprezo a verdade revelada ou a recusa voluntária, ou eu me recuso voluntariamente de lhe prestar sentimento.
Aí ela pode se manifestar como a heresia. Existem dogmas de fé dentro da Igreja Católica. Exemplo de dogmas de fé sobre Nossa Senhora. A Assunção de Nossa Senhora. Se eu nego que Nossa Senhora, eu nego a Assunção de Nossa Senhora, mesmo depois de ser batizado, mesmo de ter sido ensinado na fé católica, eu duvido sobre isso, aí eu vivo a heresia. A apostasia, que também é um pecado de fé, aí eu repudio tudo que vem da Igreja Católica. Então, eu estou em apostasia, eu estou fora da igreja. A heresia, ela me coloca também fora da igreja. Eu vivo em estado de excomunhão. A heresia é quando eu nego algum ponto da Igreja Católica. A gente pode voltar depois, né? Rever aquela primeira formação lá, a segunda, aliás, que vai falando das heresias que já foram declaradas. A apostasia é quando eu nego a fé cristã. Cisma é quando eu me recuso a me submeter ao sumo pontífice. Quando ele preenche os requisitos da infalibilidade papal que foram previstos lá no Concílio Vaticano I. Ou seja, ele está falando sobre matéria de fé, sobre doutrina católica, de maneira infalível e condenando aqueles que não cumprirem. Aí ele preenche os requisitos do Concílio Vaticano I, e aí ele estaria numa situação de infalibilidade. A não obediência a isso é cisma. Pecado mortal. Como eu posso cometer? Como eu posso, não. O que eu devo saber para não cometer um pecado contra a esperança? Então, o que é a esperança? A esperança é quando eu tenho conhecimento de que eu por mim mesmo não posso. Pelas minhas próprias forças eu não posso, mas eu confio que Deus pode ser tudo em mim e que eu devo esperar de Deus que Ele me dê essa capacidade de amar, de conhecê-lo e de servi-lo. Isso é esperar em Deus. E aí é preciso viver essa expectativa confiante de que nós vamos receber a bênção divina e vamos ter a visão beatífica de Deus. Também se vive a esperança quando se tem o receio de ofender o amor de Deus e não se quer provocar um castigo. Quais são os dois pecados contra a esperança? O desespero e a presunção. O desespero é o homem que deixa de esperar de Deus a sua salvação pessoal. Ele não espera os socorros de Deus ou o perdão dos seus pecados. É aquele que diz, não tem jeito para mim, se desespera e, por exemplo, põe fim à própria vida. O pecado de Judas foi um pecado de desespero. Quando pensemos, Pedro e Judas, ambos traíram Jesus. Judas vendeu Jesus por 30 moedas, o entregou. E quando ele viu o que ele tinha feito, ele não confiou nesse grande atributo de Cristo, que é a misericórdia. E aí ele não esperou em Deus a remissão de seus pecados, e ele deu cabo da própria vida. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas não se desesperou, porque ele ouvia a pregação, e a fé e a esperança, elas vão aumentando por ouvir a palavra de Deus, e esperou em Deus. E Deus fez com que ele repetisse 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu me amas sobre todas as coisas? É o primeiro mandamento. Então, o reconciliou com a ofensa que ele tinha cometido, né? Do primeiro mandamento.
E a presunção é quando o homem acha que ele pode se salvar por ele mesmo, sem a ajuda do alto. Não, eu posso. Não, não preciso disso. Não preciso ir para a missa, não preciso confissão, não preciso de nada disso. Ou então, ele presume a onipotência e a misericórdia divina. Aquelas pessoas que acham assim que vão se salvar sem se converter e sem merecer a glória. Do jeito que for, Deus vai me dar, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso e justo. E isso é pecado contra a esperança. E o nome disso se chama presunção. Como eu posso pecar contra a caridade? Por indiferença, por ingratidão, por tibieza, por assídio ou por ódio a Deus. Indiferença. Quando eu descuido ou recuso a consideração da caridade divina. Desconheço-lhe o cuidado proveniente e nego-lhe a força. Eu não sou indiferente a esse amor de Deus. Esse grande amor que Deus tem para mim, por mim. A ingratidão é quando eu não reconheço, seja por desleixo, seja por recusa formal, a caridade divina e não quero retribuir amor com amor. Deus me ama, Deus me dá tudo. Aí Deus me chama como batizada a evangelizar. Aí eu olho para trás e disse assim, deixa primeiro eu enterrar os meus mortos. Ou seja, eu tenho que ir deixando tudo para trás e fazendo aquilo que Deus me chama. Eu não quero me gastar pelo reino de Deus. Eu não quero me dar por inteiro amando a Deus. Então eu sou ingrato. Pela tibieza, quando eu hesito ou tenho negligência em corresponder a esse amor. Eu me recuso a me entregar ao movimento da caridade. Eu não avanço para águas mais profundas. Deus está me chamando, mas eu vou ficando ali para trás. Eu vou sempre vivendo. E o pecado da tibieza é um pecado de paralisia. A assídia ou a preguiça espiritual, eu recuso a alegria que vem de Deus e até me aborreço do bem divino que Ele quer me dar. Ele quer me dar castidade. Aí, porque Ele quer que eu seja casto, eu fico triste. Isso é muito difícil. Eu me entristeço com o plano de Deus. Não, eu não quero essa tal de castidade, não. Isso é assídia. Pecado contra a caridade e está dentro do primeiro mandamento. E o ódio a Deus, que nasce do orgulho. Quando eu me oponho ao amor de Deus e ouso até amaldiçoá-lo como aquele que proíbe o pecado e me inflige o castigo. Que Deus é esse? Que não quer que eu seja feliz, vivendo toda volúpia, toda luxúria, ainda vem falar de castigo, né? Então, é preciso rever essas frases, porque a fonte delas pode ser o orgulho, que ofende a caridade. A segunda parte do primeiro mandamento, então olha só quanta coisa no primeiro mandamento. Só a ele prestarás culto. Então, eu preciso ter um culto interno a Deus e um culto externo a Deus. No culto interno, eu preciso amar, eu preciso adorar, eu preciso estar em intimidade com Deus, com toda a minha inteligência e com a minha vontade. Por isso que quando o padre Paulo Ricardo ele reza, ele vai dizendo assim, e Santo Tomás de Aquino vai dizendo, ilumina a minha inteligência e convida a minha vontade, porque só assim eu posso render um verdadeiro culto a Deus, a adorá-lo como ele precisa ser adorado, a amá-lo como ele precisa ser amado. Então, o culto interno. E o culto externo, eu preciso amá-lo e adorá-lo externamente também.
Hoje em dia, nós estamos experimentando alguns discursos que a gente tem que ver de onde está vindo isso. Esse pessoal que se consagra a Nossa Senhora, que se ajoelha para receber a comunhão, mas a língua é ferina. Então, assim, a gente já vai dizendo assim, não, ela está comungando de joelho e tudo mais, aí você vai julgando as pessoas, mas como será o interior dessa pessoa? Então, aí por conta disso, nós vamos criando situações para nós não nos prostrarmos diante de Deus. Não, eu não vou nem me ajoelhar, porque nem vou fazer esse esforço também para melhorar a minha língua, para eu não praticar um ato puramente externo. Tá certo, não deve ser puramente externo. Mas eu não posso dizer que agora ninguém deve mais ajoelhar, porque há esses consagrados aí de língua ferina. Primeiro, que não são todos. Segundo, que nós precisamos render ao Senhor com todo o nosso corpo, reverenciá-lo, adorá-lo, porque nós estamos diante do Santo dos Santos. Então, quando eu perguntei para a irmã Luísa, o uso do véu, você esconde a glória da mulher que está nos cabelos, para que a glória de Deus apareça. Isso é o sentido do véu. Você está diante de Deus. E diante de Deus, quem tem que aparecer não sou eu. É a majestade de Deus que deve aparecer. Esse é o sentido do véu. É o reconhecimento da grandeza de Deus, da majestade de Deus. Então, eu preciso, para prestar culto interno e externo, pedir a Deus a virtude da religião. O que é essa virtude? A virtude da religião é que me leva a prestar a Deus o que com toda justiça lhe devemos enquanto criaturas. Eu me ajoelho porque eu estou diante de Deus. Eu não toco com as minhas mãos porque eu não sou digno. É o sacerdote que deve pegar, tocar no Senhor. Eu uso o véu porque eu estou me reconhecendo como criatura diante de Deus. Não estou dizendo que você não usar o véu é um pecado, não. Mas é preciso ir pedindo a virtude da religião para compreender como você pode cada vez mais prestar a Deus o que com toda a justiça nós lhe devemos por sermos criaturas. Então, o que é que o catecismo vai dizer para nós? Todos os homens têm o dever de buscar a verdade, sobretudo no que diz respeito a Deus e à sua igreja. E uma vez conhecida a verdade, nós temos que abraçá-la e guardá-la. Não podemos rejeitar a verdade. E o que é que esse catecismo, que é oriundo já após o Concílio Vaticano II, vai dizer? Que este dever funda-se na própria natureza pelas diversas religiões, que muitas vezes não está em oposição ao respeito sincero pelas diversas religiões, que muitas vezes reflete um raio da verdade que ilumina todos os homens. Nem a existência da caridade que impele os cristãos a agir com amor, prudência e paciência para com os homens que se encontram no erro ou na ignorância da fé. Eu posso respeitar a outra religião, mas é dogma de fé da Igreja Católica que a salvação está na Igreja Católica. E uma vez essa verdade sendo conhecida, ela precisa ser abraçada e guardada. Então, eu preciso, pela virtude da religião, eu tenho um dever de prestar a Deus um culto autêntico.
O que é que o catecismo vai dizer? Essa é a doutrina católica tradicional sobre o dever moral que os homens e as sociedades têm para com a verdadeira religião e a única Igreja de Cristo. Única. E quando nós vamos evangelizar, nós precisamos impregnar de espírito cristão as mentalidades e os costumes, as leis e as estruturas da comunidade em que vivemos. É dever social dos cristãos respeitar e despertar em cada homem o amor da verdade e do bem. E esse dever exige que tornemos conhecido o culto da única verdadeira religião que subsiste na Igreja Católica e Apostólica. Então, se nós estamos com discursos dizendo, não, toda religião salva, você já está ferindo a virtude da religião dentro da segunda parte que está falando lá do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Nós somos chamados a ser luz no mundo e precisamos buscar a verdade, conhecê-la, abraçá-la, guardá-la e ainda mais anunciá-la. Que ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder dentro dos justos limites segundo a mesma, seja em privado ou em público, só ou associado com os outros. Então, eu preciso aderir à verdade. E esse direito à liberdade religiosa que o Concílio Vaticano II trouxe, vai dizendo, não é permissão moral para aderir ao erro. Então, eu não posso usar o Concílio Vaticano II hoje para dizer que em todo lugar Deus, em toda religião Deus está. Quando a Igreja Católica diz que a salvação está na Igreja Católica. E a terceira parte vai falando que eu não posso ter outros deuses diante de mim. Tudo isso está em amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não posso colocar nenhum ídolo no lugar de Deus. E eu posso fazer isso, pecar contra essa terceira parte do primeiro mandamento, ou por superstição ou por irreligião. Então, a superstição pode ser o excesso perverso de religião. O que é isso? Eu abuso da verdade, criando situações que o culto não prevê. Então, desvio do sentimento religioso e das práticas que a eles impõem. Nós fazemos um culto falso, a superstição, nós fazemos um culto falso ao Deus verdadeiro. Por exemplo, quando nós atribuímos a importância de algum modo mágica a certas práticas, aliás, legítimas ou necessárias. Por exemplo, muita gente compra o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, pede para um padre colocar, mas não quer se converter, não quer mudar de vida, usa o escapulário, quer praticar toda sorte de pecados e vai dizer, o escapulário vai me salvar. Então, eu estou usando o escapulário de uma maneira supersticiosa, não verdadeira. Para eu usar o escapulário, eu preciso ter o desejo sincero de me comprometer, de amar a Deus sobre todas as coisas e de desejar a conversão. Vai esfriar. Por exemplo, uso abusivo de sacramental. Eu estou borrifando água benta de uma maneira que eu não estou nem rezando, eu não estou nem fazendo o verdadeiro culto, eu não estou em intimidade, estou fazendo um uso abusivo de água benta. Aí entra nessa terceira parte da irreligião a questão da idolatria.
se eu tenho mais de um Deus, que é a questão do politeísmo, né? Trazer para dentro da minha espiritualidade falsos deuses, divinizar o que é idolatria, divinizar o que não é Deus. Aí eu posso reverenciar, seja o poder, prazo, raça, antepassados, estado, dinheiro, eu posso colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Isso é idolatria. Então, eu não posso ser católico, ser espírita. Eu não posso ser católico e acreditar em Seixo Noyer. Eu não posso ser católico e ser da Umbanda. Eu vou colocando elementos pagãos diante de Deus, né? E não vou amando Deus sobre todas as coisas. A adivinhação, então práticas de adivinhação que podem ser manifestas, por exemplo, na consulta dos mortos, né? Ou outras práticas reveladoras do futuro. Exemplo, horóscopo católico. Não pode ver horóscopo. É pecado mortal, porque se trata de uma adivinhação. Lá no Deuteronômio, o Senhor disse: quando entrares na terra que o Senhor Deus te dá, não te porás a praticar as práticas da gente daquela terra. E ele vai dizendo quais são, e dentre elas, a questão da adivinhação. Então, a astrologia, a quiromancia, leitura de mão, interpretação de presságios, fenômenos de evidência, recurso a médiums, tudo isso é o catecismo da Igreja Católica. Tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e, finalmente, os homens. Você, por exemplo, a questão da adivinhação e tudo mais é porque eu não confio que o meu próximo minuto é de Deus e que Deus está cuidando do meu próximo minuto. Mas eu quero dominar, eu quero controlar, eu quero saber, eu desejo saber. Então, nós precisamos confiar em Deus. Todo tipo de magia e de feitiçaria também está incorrendo diretamente, é uma ofensa contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Então, o uso de amuletos também é repreensível. Então, por exemplo, olho grego, católico não pode usar, porque vem de uma cultura pagã, vem lá da Nova Era, que é de um sincretismo religioso, mistura de várias religiões. Então, dentro da moda hoje, vários elementos pagãos, uso de figa, dedo cruzado, cruz invertida, sinal do infinito, tudo isso é elemento de nova era e o condenado pelo catecismo. O espiritismo, aí está trazendo no 21:17, implica muitas vezes práticas divinatórias ou mágicas. Então, também ter cuidado com o recurso, né, de medicinas orientais, que podem estar invocando determinados poderes, energias e outras coisas não apoiadas pela Igreja Católica. Então, eu posso cometer aí religião, tentando a Deus, que é pondo à prova sua bondade, a sua onipotência, ou cometendo sacrilégio, que é a profanação das coisas de Deus, das ações litúrgicas, dos sacramentos, pessoas ou coisas e lugares consagrados a Deus. O altar do Senhor, por exemplo, não pode ser usado, o altar onde é celebrada a missa não pode ser utilizado para nenhuma outra coisa, ele é altar. E ele tendo um outro uso, isso é sacrilégio, né? Então, o sacrilégio é um pecado grave, sobretudo quando cometido contra a Eucaristia, porque neste sacramento é o próprio corpo de Cristo que se torna presente substancialmente. E a simonia define-se como a compra ou venda das realidades espirituais. Eu não posso vender as graças, os dons, os talentos, aquilo que Deus me deu. Uma imagem abençoada, ela pode ser dada, mas ela não pode ser vendida. Tá? Então, depois que ela for benta, ela não pode ser vendida. O ateísmo
é quando se nega ou se rejeita a existência de Deus. E isso, muitas vezes, é levado por um falso conceito de autonomia humana, que eu me considero totalmente independente de Deus e que eu posso viver por mim mesmo. É pecado mortal. O agnosticismo ele até se recusa, em alguns casos, a negar Deus, mas ele acha que Deus é impossível de prová-lo, é impossível de afirmá-lo ou é impossível de negá-lo. Enquanto o ateu nega Deus, o agnóstico ele não nega, mas ele também não afirma, nem confirma e diz que nunca vai conseguir encontrar nenhum elemento que prove que Deus existe, nem ele mesmo, a existência dele mesmo não é sinal da presença de Deus. Então, ele pode até buscar Deus, mas pode representar isso aí como um indiferentismo, sem querer evoluir nas questões de consciência moral e fazer com que ele se paralise. Também, isso tudo é o primeiro mandamento da lei de Deus. E na quarta parte, já estamos 9h41, então eu vou até encerrar aqui nessa primeira parte desse primeiro mandamento. Não farás para ti imagem esculpida de nada. Então, lembram daquela heresia chamada, né, dos iconoclastas, que eles diziam que nenhuma imagem não poderia ser feita, e eles falavam isso, só que essa posição de não ser possível nenhum tipo de imagem foi declarada, né, como uma heresia pelo Concílio de Nicéia. Nós já até falamos um pouco disso. Então, quando Cristo se encarnou, Cristo teve carne, teve rosto. Então, foi inaugurada uma nova economia das imagens. Então, o que o catecismo diz? Para que você possa responder em relação aos evangelhos. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. Com efeito, é uma honra prestada a uma imagem que remonta ao modelo original. E quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só a Deus se deve. Então, o culto da religião não se dirige às imagens em si mesmas como realidades, mas olha sobre o seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Então, nós vamos aqui por conta do horário, nós vamos ficando por aqui ainda no primeiro mandamento da lei de Deus, nós vamos ter, com a graça de Deus, a continuidade da formação na próxima quinta-feira. Eu espero que esteja sendo proveitoso para vocês esse estudo, né, complementar que nós estamos fazendo sobre a confissão, para que nós possamos, conhecendo bem a origem dos pecados e o que realmente é pecado, trazendo essa iluminação, né, como o próprio catecismo diz, é preciso deixar que Deus ilumine as nossas chagas, as nossas feridas, para que Ele possa aplicar os remédios. Então, o objetivo dessa formação está sendo esse. Então, vamos agradecer a Deus que nos reuniu aqui. Peço desculpa pelo horário, me estendi aqui um pouquinho. Vamos rezar uma Ave Maria em gratidão pelo dia de hoje, por tudo, por esse grande amor de Deus que Deus tem por cada um de nós, pedindo a graça, né, da nossa conversão, de um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados e que nós possamos progredir de graça em graça e possamos viver esse processo de purificação e de crescimento espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus nos abençoe, nos guarde, volva para nós a sua face, se compadeça das nossas fragilidades e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve a Maria Santíssima.